Beleza. Então, a tela. Beleza. Vamos lá, pessoal. Né? Já está no SIGA, né? Se a gente está no conferir aqui. Se está no SIGA, ele tá para colocar agora, 22. Não, já está aqui no SIGA. O projeto 3, tá? Controle de velocidade acima da nominal, né? O MC. Aqui a gente tem o mesmo botão usado no projeto 2, né, de UI 24. E aí eu peço, né, para vocês acionarem esse modo. Antes vocês iam de 0 até a velocidade nominal. Agora eu peço, né, que vocês acionem esse motor acima da velocidade nominal, né, mas, né, que vocês façam isso, né, sem no limite da máquina seja usado, né. Então tensão corrente e potência mecânica vão ficar aqui sempre, né, menores ou iguais, né, aos seus valores nominais aqui. A gente vai ver que isso vai passar para enfraquecer a corrente do campo. E depois que vocês fizerem, né, o esquema de enfraquecimento de campo, eu peço para vocês acionarem a máquina, né, em duas velocidades. 1,5 PU e 2 PU. Né? Em cada caso, eu peço que vocês apliquem, né, o conjugado, né, mas o máximo conjugado permitido. Né? Então, para cada uma dessas situações, um conjugado máximo permitido. E que vocês apresentem as respostas, né, de todos os controladores, né, e apresentem que nenhuma restrição operacional, né, foi desobedecida. Depois que vocês concluem. Né? Então, vocês têm que mostrar, né, todos os que atestam, né, o controle que vocês fizeram, né, está funcionando. Ou seja, está controlada e, né, nenhum dos parâmetros, né, de potência, corrente, tensão, né, foi transgredido. Né? Entrega, né, para o dia 27, né, então daqui a um mês, né, vocês vão ter 4 semanas para fazer o trabalho. Né, e as instruções são aquelas mesmas. Né? É, hoje, né, eu soltei as notas, né, referentes ao primeiro bimestre da disciplina, referentes ao projeto 1 e ao projeto 2. Eu já tinha soltado, na verdade, né, as notas referentes ao projeto 1, né, estava faltando o projeto 2. E eu tinha prometido, né, até sexta-feira passada, mas consegui corrigir, né, teve outras coisas da universidade mesmo, né, para fazer, para trabalhar, que eu não estava esperando. Acabei que prazo, né, mas não foi muito não, né. Uma semana depois da entrega, né, eu postei as notas, né, então tá um prazo relativamente bom. E qualquer dúvida vocês podem, né, me enviar um e-mail, né, depois confiram lá a nota. Mas é isso, né, eu vou começar aqui, né, falando aqui do CC, né. Começar aqui com o nosso modelinho aqui em circuito, né, do MCC. Então, vou representar aqui os dois circuitos, né, do MCC. Tanto o circuito de campo, né, aqui eu tenho um circuito de campo, e o circuito, né, aqui, né, esses circuitos, né, que é alimentado pela tensão EA, e, né, a corrente
IA, e aqui alimentando, né, alimentado, né, o circuito de campo pela tensão VF, faz fluir aqui, né, a corrente VF. Né. O que a gente vai ver agora? A gente vai ver, né, o motor aqui, o acionamento, né, desse motor para velocidades acima da velocidade nominal. Quer, né, opere com um ômega mecânico, né, maior que o ômega nominal. O que isso, né, implica, né, na máquina? Bom, como que a gente trabalhou com a máquina até agora? Né? A gente trabalhou, né, fazendo a alimentação do campo, né, constante, ou seja, a gente colocava aqui uma fonte constante em VF. Né? E depois do inicial, VF também ficava constante. Né? Basicamente, né, VF, não, desculpa, IF, né, ficava constante igual ao valor da pela resistência. Não só, né, isso ficava, então esse aqui era fixo, né, ou seja, eu tinha, né, ou eu trabalhava com um CAFI que também era fixo, né, constante. Lembrando, né, que que está implementado o CAFI, ele vai ser igual, né, vai ser proporcional, né, à corrente IF, né. E o termo aqui de proporcionalidade é justamente essa indústria aqui, né, entre armadura e campo, esse LAF, né, esse parâmetro aqui, né, aqui é apresentado. Cadê? Indutância mútua campo armadura. Né, e faz essa. Ele dá. Ou seja, né, aqui é uma relação linear. Basicamente, né, conforme eu aumento o CAFI, eu aumento. Desculpa, conforme eu aumento o IF, eu estou aumentando o CAFI. Então a gente trabalhava, né, IF constante e, por consequência, CAFI constante, né, e mantia isso em toda a nossa operação. Quando a gente analisa aqui a equação da armadura, né, a gente tem que VA, né, RA, IA, mais LIA, né, derivada ponto, né, derivada temporal de IA, mais a força contra isso, né, que era CAFI vezes ômega. Então, essa aqui, né, a força contra a automotriz induzida, né, na armadura da máquina, né, que é proporcional à velocidade e à magnetização da máquina. Mantendo o CAFI constante, basicamente, né, se a área é proporcional à velocidade, então, né, a gente fazia o controle, né, da velocidade atuando na tensão VA. Mas a gente não atuava, né, na tensão diretamente, né, para fazer o controle de ômega. A gente viu, né, que se a gente fechasse, né, uma malha VA de ômega, né, o controle ficaria, né, altamente oscilante. Né, a gente teria, né, as condições de oscilação muito próximas. Então a gente, na verdade, usa, né, a gente viu, né, na primeira parte da disciplina, né, quando a gente viu o controle de posição, né, a gente fazia, na verdade, né, ou controlava a velocidade pelo controle do conjugado que atuava na planta mecânica. Na máquina, né, de corrente contínua, né, o conjugado, né, imposto pela máquina era igual ou é igual a CAFI vezes IA, ou seja, é proporcional a IA. Né? Então, em vez de usar o ômega diretamente, isso aqui é o controle em cascata, onde eu controlo, né, o IA pela tensão de armadura, né, e eu tenho uma malha externa de velocidade, né, que passa, né, ou que calcula essa referência de conjugado. Né, no caso aqui, né, referência de corrente de armadura, porque os dois, né, são iguais a menos, né, da constante, ou seja, né, a mesma característica. Então, a gente faz o controle de IA. Tá? Bom,
A gente viu, né, que é uma das formas de fazer o controle, a gente fez esse controle. E um dos motivos também, né, é que a gente viu que era uma forma melhor de fazer o controle. Uma das coisas que a gente viu foi o perfil, né, de velocidade por conjugado. Né? Basicamente, a gente pegou essa equação aqui, né, da armada, né, e isolou em ômega, né, substituindo, né, a corrente, né, por conjugado dividido por Κ. Né? A gente chegou à seguinte conclusão, né, que ômega ia ser igual a VA dividido por Κ menos RA dividido por Κ ao quadrado vezes o conjugado eletromagnético. Né? Isso me dá, né, um perfil ômega, né, em função do conjugado. É o seguinte, o conjugado é zero, velocidade aqui inicial, VA de Κ. Né? E à medida que o conjugado aumenta, eu tenho uma diminuição aqui da minha velocidade. Então esse é o perfil aqui, né, de regulação de velocidade da máquina. E o nosso problema, né, era que a gente tinha que acionar uma carga, né, que exigia uma velocidade, né, e um conjugado. Sorry, né, não se adequa, né, a esse perfil, né, desta máquina, né. Aqui vamos colocar, né, em condição, né, nominal. Então aqui é para condição nominal da máquina, né. Ou seja, tensão nominal, né, e magnetização nominal, né. Então Κ nominal. À medida que o conjugado vai aumentando, né, eu tenho esse perfil. A gente podia atuar, né, nesse, né, de algumas maneiras. Né. A primeira que a gente viu foi mudando o RA, né, basicamente acrescentando, né, uma resistência. A gente viu que não é muito interessante, porque basicamente eu estava, né, com a mesma potência de entrada e desperdiçando, né, energia. A gente viu que a maneira mais inteligente era atuar no VA. Né. Então a gente altera o VA, né, até um ponto, né, em que a gente, né, faça, né, com que a curva, né, vou exagerar aqui, né, a curva, né, de ação, né, aqui da máquina, né, encontre, né, um VA sobre Κ, né, encontre um valor de VA de maneira que eu consiga atender a minha carga. Exercitem a imaginação e pensem, né, que essas duas são paralelas. Alterando o valor de VA, elas vão ser mesmo. Eu não vou mexer nessa inclinação. Ela vai continuar mesmo. Porque, lembrando, né, meu Κ é constante. Então, a gente conseguia, né, fazer o controle, né, da velocidade da máquina e atender, é claro, né, o requisito de conjugado, que era imposto. O requisito de conjugado, né, com a circulação de corrente, né, ou seja, nada iria, né, a circulação de corrente, né, tem a ver, né, com a diferença entre VA e a força contra a eletromotriz induzida. Ou seja, para velocidades, né, de zero até a tensão nominal, a velocidade nominal, né, eu tenho que ter um VA, né, que consiga, né, que seja suficiente para fazer fluir essa corrente. Então, não tinha nenhum requerimento de corrente, né, e não tenho, né, um plano de colocar uma tensão, né, maior, porque a gente só chegou até a velocidade nominal. Então a gente sempre ficou dos limites de zero até a velocidade nominal e viu que esse controle funcionava perfeitamente. O ponto agora, né, então vamos supor que agora a minha carga pode até estar exigindo, né, um conjugado menor, mas vamos supor que ela está exigindo uma velocidade maior do que a velocidade aqui na condição nominal. Vou tentar aqui o eixo. Então, ela está exigindo aqui uma velocidade maior do que a velocidade nominal.
Se a gente usa, né, o mesmo critério, a gente, né, mexendo na tensão, a gente aumentaria aqui a tensão e encontraria aqui um perfil, né, que atendesse esse conjugado. Novamente, né, exercitem a imaginação, pensem que a reta azul e a reta verde são paralelas. Né? Enxerguem paralelas, na verdade. O que acontece? Bom, supor, né, que essa velocidade aqui, né, demandada, né, fosse, por exemplo, não 2, mas eu vou colocar aqui 1,5 p. Né? Então, se a velocidade nominal é 1.000, eu estava exigindo 1.500. Bom, aqui eu estou efetivamente aumentando a tensão, aumentando bastante a tensão. E a maior parte, né, da tensão de armadura para vencer a força contra a eletromotriz. Né? De maneira, né, que a gente pode, né, considerar que quase toda a tensão da armadura, né, é para vencer a força contra a eletromotriz induzida, principalmente para velocidades, né, que começam a se distanciar. Então, eu tenho uma velocidade de 1,5 PU, né, eu posso esperar que a minha tensão de armadura, né, ia estar próxima ali de 1,5 PU também. Eu não posso operar a máquina com esse nível de tensão, senão eu vou danificar a minha máquina. Então a gente tem aqui o a máquina a priori, né, ela tem capacidade, né, de fornecer o conjugado, né, está bem abaixo do conjugado nominal. Né. É só fazer aqui uma linha e duas linhas, né, só para diferenciar, né, um do outro. E aí? Como que eu faço para acionar essa máquina nessa velocidade? Bom, em alguma forma que eu consiga chegar nessa velocidade sem, né, sem máquina, né, sem colocar uma tensão muito elevada. Então, vamos olhar aqui de novo, né, a equação aqui de velocidade. Né? Então, eu tenho aqui VA dividido por K menos RA, Kφ ao quadrado, é o conjugado eletromagnético. Vamos só, por simplificação, né, pensar, né, que o conjugado exigido só quero que a máquina acelere ou atinja aquela velocidade. Tá? Então, né, eu quero operar a máquina aqui com uma velocidade de 1,5 PU. Bom, as formas de fazer a regulação, né, alterar, né, a velocidade, né, encontrar o ponto, né, que atendesse, né, a característica de conjugado de velocidade que eu falei para vocês foi adicionando, né, resistência armadura, mudando o VA. Eu não toquei aqui, né, no Kφ, mas o Kφ é um parâmetro, né, que eu posso mudar. É um parâmetro que eu posso mudar. Por que decidi, né, optar pela operação com Kφ constante? Pelo menos lá, né, 24. Bom, para não perder capacidade de produção de conjugado. O que acontece? A gente então, né, eu nunca projetei uma, né, mas quando se projeta uma máquina, né, você faz os cálculos, né, para ter um aproveitamento, né, do material, né, do material magnético, né, constrói o magnético, né, a gente vê, né, que o que produz, né, é a interação entre campos magnéticos, né, ou densidades de fluxo magnético. Então, a ideia, né, é que a gente crie,
a maior densidade possível de fluxo, né, ali com uma corrente ali que a gente consegue circular no campo. Só que esse material ele tem uma capacidade, né? O nosso modelo ali é linear, né? Então basicamente quanto mais a gente aumenta, né, mais fluxo a gente sabe que os materiais, né, magnéticos eles saturam, né? Então o projeto da máquina, né, é feito justamente para que você aproveite o material, né, magnético ali. É a curva ali, né, de esterese, e você vai posicionar ali, né, você vai operar a sua máquina, né, pelo menos no ponto nominal, ali no ponto, né, bem próximo ali, né, antes da saturação, ou às vezes até ali no joelho, que a gente chama no joelho de saturação. Quando o material magnético está, né, saindo daquela faixa linear e indo, né, para aquela faixa que ele está completamente saturado. Né, não operar, né, com a corrente, né, de campo nominal, você está, na verdade, perdendo, né, a capacidade de produção de conjugado. Né? Então a gente tem aqui, né, conjugado eletromagnético da máquina, CAFI, né, vezes, né, o conjugado, né, ocorre, né, da interação, né, entre o estabelecido, né, nos dois circuitos, né. No caso aqui, o CAFI, né, seria a representação aqui, né, do fluxo do campo, né, e o IA aqui, né, seria a representação, né, do fluxo estabelecido, né, na bobina, né, da armadura. A ação entre esses campos que, né, conjugado. É claro que aqui é uma forma, né, simples, né, de colocar, né, esse efeito, né, de produção de conjugado, né, uma forma mais simplificada. Né? Vocês viram lá, né, em máquinas 1, né, os princípios de conversão eletromecânica de energia. Então, o que acontece? Como, né, os enrolamentos da armadura é onde vai a potência da máquina, né, eu não quero, e eu quero aproveitar também, né, essa a capacidade, né, que eu tenho ali de, né, ou de fluir, né, a corrente pela armadura. Né? A máquina é um elemento, né, de conversão eletromecânica, então quer a priori, né, transformar a energia mecânica em elétrica ou vice-versa, elétrica em mecânica, né, na operação motor. Então, para produzir o conjugamento, né, eu preciso de conjugado, então eu quero usar isso. De maneira geral, né, a gente vai atuar no controle de IA, né, para atuar efetivamente, né, no controle do conjugado eletromagnético. A gente quer deixar ali que a nossa máquina sempre tenha a maior capacidade de produção, né, de fluxo, de conjugado, desculpa. Então mantém o fluxo sempre no máximo. O que acontece? Para operar a 1,5PU, aí não tem como. Né? A gente deseja isso da máquina, a máquina foi projetada, né, para operar, né, nesse ponto, né, de magnetização, mas caso não seja possível, caso não dê, a gente mexe no fluxo. Né? Não é algo também que é para ser, né, muito fixado. Se não precisar, melhor, mas mexe. Então, meu problema aqui é que eu tenho uma velocidade, né, de 1,5 PU, só que eu quero manter, né, a tensão em 1 PU. Né? Então, não quero que a tensão, vamos dizer assim, passe do valor nominal. Então, para manter a tensão em 1 PU, né, acionar a máquina com essa velocidade, então que diminuir o meu CAFI. Então, o CAFI, né, tem que diminuir. Tem, né, que diminuir. Abaixar. Né,
ele não só tem que abaixar, como ele também tem que abaixar na mesma, ou vamos colocar assim, né, com a proporção que ômega, ou seja, velocidade aumentou 1,5 do valor nominal, o CAFI ele tem que diminuir 1,5 do valor nominal. E aí eu consigo que a minha tensão fique. Então o que eu perco fazendo, né, esse acionamento? A capacidade de produção de torque. É porque agora, né, a mesma corrente na armadura vai começar a produzir menos conjugado do que quando a operação, né, com fluxo nominal. Considerando que eu não vou fazer com que minha corrente de armadura, né, ultrapasse, né, o valor nominal dela, eu vou ter, que a minha capacidade de produção de torque, né, na máquina vai ser comprometida, ela vai ser diminuída. O que eu ganho capacidade de impor uma velocidade maior no meu sistema. Basicamente, o que a gente tem aqui, né, é um tipo de operação. Eu vou fazer aqui agora só que agora eu vou trocar aqui. No eixo X vai ser velocidade e aqui vai ser conjugada. Né? Então eu tenho aqui a velocidade nominal, tenho aqui uma velocidade, né, que eu vou chamar aqui de velocidade limite. Né? Eu tenho esses pontos. Né? Primeiro ponto, que é a primeira região, vamos colocar assim, vai de 0 até a velocidade nominal. De 0 a velocidade nominal, o motor ele tem capacidade de impor a qualquer velocidade o conjugado nominal. Aqui é o nominal. Então, em qualquer velocidade, a minha máquina é capaz, né, de colocar no eixo conjugado nominal. Tá? Essa primeira região aqui é chamada de rede de conjugado constante. É basicamente isso que a gente tem. A gente pode operar a máquina com qualquer velocidade, né, e qualquer conjugado, né, de 0 até o conjugado nominal. Esse aqui é o meu limite. Tá? Então o limite aqui é do conjugado constante. Então a primeira região é aqui. Tá? De 0 até a velocidade nominal. Vou ter uma segunda região que vai ser aqui, entre a velocidade e essa velocidade limite. Né? Sendo que todas essas velocidades dessa região são maiores do que a velocidade nominal. Nessa região, o que acontece? Eu vou entrar com enfraquecimento de campo. Ou seja, eu vou abaixar, né, o meu campo na medida que a minha velocidade aumenta. Então, se a velocidade aqui, né, aumentando, o CAFI e, consequentemente, a minha capacidade de produzir conjugado também diminui de uma maneira, né, que é o inverso, né, do aumento da velocidade. Essa segunda região aqui é uma região que a gente chama de potência constante. E potência constante. Porque nessa região, né, como o conjugado, tá? E aqui é do limite, tá? Né? Conjugado vezes a velocidade, conjugado, ele diminui na mesma proporção que a velocidade aumenta, produto, né, conjugado vezes velocidade é constante. Ou seja,
a potência aqui, né, no caso mecânica, é constante. Por isso que essa aqui é a região de potência constante. Né? E depois de uma determinada, né, de um determinado valor aqui, ômega limite, né, eu preciso, né, a muito o meu conjugado, porque à medida que a minha velocidade, né, vai aumentando, né, eu vou começando, né, a colocar em perigo, né, as partes mecânicas, né, do meu sistema. Né? Então, eles foram aqui, né, projetados para operar até uma determinada velocidade, mas, né, começam a velocidades muito elevadas, né, e que parte mecânica da máquina, né, não foi projetada, né, a priori para operar. Então, posso começar a causar, né, a parte mecânica do sistema. Né? Isso aqui depende muito, né, de como é feita a máquina. Né? Essa parte aqui, né, é muito complexa, né, e aqui, né, inclusive foge do escopo, né, da disciplina. Porque aí é mais de engenharia mecânica mesmo. Você saber, né, como que todos os componentes ali mecânicos, né, da máquina vão se comportar. Então, no primeiro trabalho, a gente atuou aqui, ó, na parte de conjugado constante. Agora, né, a gente vai atuar aqui na parte de potência constante. Então, para eu atuar nessa parte de potência constante, eu preciso alterar, né, na verdade, diminuir o meu CAFI. E para diminuir eu preciso, então, né, diminuir a minha corrente de campo. Né? Meu circuito de campo, ele, né, é basicamente um circuito RL, circuito aqui indutivo. Né? Tenho aqui a tensão de campo, eu tenho aqui a corrente de campo. Né? Em regime permanente, né, lembrando, né, IF, VF sobre RF, né, dividido pela resistência. Então, se eu quero alterar a corrente de campo, né, eu preciso, né, alterar o VF. Então, eu preciso, né, de uma fonte de tensão com capacidade, né, variável. Mas não só ela precisa, né, ter essa capacidade de variar o seu valor, como ela fazer isso de uma forma controlada. Né? Que é o mesmo caso que a gente faz na tensão da armadura. A gente varia a tensão de armadura de uma maneira controlada, como com eletrônico, né, com conversor baseado em de potência. Então agora, né, ao invés da gente colocar uma alimentação constante no circuito do campo, a gente vai colocar o circuito de campo alimentado por um conversor eletrônico, um chopper. Esse chopper controlar a tensão do circuito de campo, né, e, consequentemente, a corrente. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter um sistema de controle que é, na verdade, idêntico, né, em termos de sistema de controle, ao sistema de controle da corrente de armadura. Né? Eu vou ter aqui um controlador do tipo PI, esse controlador do tipo PI, né, calcula aqui uma referência de corrente que é executada pelo conversor eletrônico. A gente vai colocar aqui, né, porque a gente sempre adota, né, um modelo, né, do controle aqui, né, do cálculo do ganho desses controladores, né, para que a malha fechada, né, sempre seja, né, do que a frequência de corte aqui da eletrônica de potência que alimenta esse circuito. Né. A planta é uma planta do tipo, né, RF em série, né, eu tenho aqui a minha corrente IF. Né. Esse modelo aqui, né, de malha de controle idêntico ao modelo que a gente usou, né, para fazer o controle, né, dos ganhos, né, do amado. Né. A diferença é que não tem os termos, né, feed forward ou, né, a realimentação tipo de EA, mas temos do controle, a planta utilizada é a mesma. Né.
Não só isso, como a gente já viu, né? Então, que esse controle aqui pode ser facilmente, né, colocado da seguinte forma. O ganho proporcional dele, a indutância vezes, né, uma frequência de corte, que o ganho integral pode ser igual a resistência vezes uma frequência de corte que eu desejo. Essa frequência aqui, ela tem que ser selecionada para o quê? Para ser menor, né, do que a frequência de corte aqui dessa função que eu coloquei como 1, mas na verdade representa, né, a eletrônica de potência. Né? Então, de maneira geral, a eletrônica de potência ela tem uma frequência de corte. Né? Essa frequência de corte da eletrônica de potência costuma ser, né, a de chaveamento dividido por 2. Né? E basicamente, né, um conversor chaveado ele consegue reproduzir, né, no máximo uma frequência que é a frequência de chaveamento dividido por 2. Basicamente, ele fica metade do ciclo num ponto e metade do ciclo no outro. Né? Então, esse seria aqui, né, da eletrônica de potência. Desculpa, eu coloquei aqui um F, mas é um P. É P. Eletrônica de potência. Né? E, né, ômega CF, né, da mesma forma, né, do que o controlador, né, da armadura, ele tem que ser, né, menor ou igual, né, a eletrônica de potência dividido por 10. No limite superior é isso. Né, ou, né, a frequência de chaveamento dividido por 20. Né? Essas frequências aqui, né, são em radianos, não são em hertz. Tá? Então, eu consigo agora controlar, né, a minha corpo. Né? Se eu tenho uma fonte de tensão, né, que eu consigo controlar a tensão de saída, né, eu consigo fazer essa malha de controle e ter controle da corrente de campo. E com isso, eu consigo agora enfraquecer a minha máquina, né, ou eu consigo, né, diminuir, né, né, para, né, o ômega mecânico seja, né, maior do que o ômega nominal e, né, a tensão de armadura seja menor ou igual à tensão nominal de armadura, a corrente de armadura seja menor ou igual à corrente de armadura e a potência mecânica da máquina seja menor a potência nominal da máquina, menor ou igual. Né? Eu consigo acionar a máquina, né, e manter esses limites, né, e obedecer esses limites, né, não é manter esses limites, é obedecer esses limites. Porque eu perco capacidade, né, então a de CAFI também, né, diminui a capacidade de produção de conjugado. Basicamente, né, como meu IA, né, ele no máximo, né, o IA nominal, então o meu conjugado máximo, né, no máximo conjugado, né, admissível vai ser CAFI vezes, né, esse IA, ou esse IA nominal. Né? Se o CAFI diminui, né, o conjugado máximo também diminui. Então, perco capacidade de produção de conjugado para ganhar, né, em velocidade. E como que tem que ser feito, né, o controle, né? Como que tem que ser calculado, né, o valor, né, referência do controle, né, de corrente de campo. Bom, para,
né, velocidades. Vamos colocar aqui, né? Para velocidades. Então, vamos colocar aqui para qualquer velocidade menor ou igual à velocidade nominal, eu atuo na região de torque constante. Ou seja, eu não posso, né, diminuir a capacidade de produção de torque. Então, o meu IF tem que ser igual ao valor dele nominal. Agora, quando a velocidade mecânica for maior que a velocidade nominal, eu preciso diminuir o meu IF, né? Preciso diminuir o meu IF de maneira a operar na região de potência constante, né? E agora o meu IF ele vai ser multiplicado aqui por de um ganho, né, do infracção de campo, esse KEF. Como que é esse KEF? Simples. A corrente de campo tem que diminuir na proporção que a velocidade aumenta. Se a velocidade aumenta em 2PU, a corrente de campo diminui em 2PU. Né? Então, esse aqui ele tem que ser igual à velocidade nominal dividido pela velocidade de referência. Né? De novo, né, para, né, a velocidade de referência, porque eu estou assumindo que nosso controle está funcionando. Né? Então, para um ômega de referência maior, né, que um ômega nominal. Então, como o controle funciona, a velocidade mecânica segue a velocidade de referência. Então, eu tenho isso aqui. Ou seja, velocidade de referência é 1,5 PU, isso daqui vai ser o quê? 1 dividido por 1,5. Né? Então, justamente, né, a diminuição na mesma proporção que a velocidade aumenta. Se a velocidade de referência for 2, vai ser 1 dividido por 2, vai ser meio. Então, então, eu preciso montar uma lógica, né, de IF, de maneira que isso daqui, né, seja verdade. E é muito simples, é um if. Né? Você tem lá a sua velocidade mecânica, você está impondo, né, você dá o comando da velocidade mecânica, então você simplesmente confere. Estou querendo acionar a máquina numa velocidade maior do que a nominal? Sim. Então, vou começar o controle de corrente de campo para que isso seja possível. E é isso. Tá? Então, basicamente, né, em termos de execução do trabalho, é fazer a malha do controle, né, de corrente de campo. Claro, né, considerando que vocês têm já, né, controle, né, dessa, né, conjugado constante, né, funcionando, né, aquele controle. Mas é claro, né, que não é só isso, é entender e compreender os motivos para, né, fazer isso funcionar. É isso é o mais importante. Pessoal, a ideia, né, do enfraquecimento de campo é essa. Alguma dúvida? Então,
para terminar aqui o nosso encontro, eu vou mostrar aqui nessa simulação, né, no Simulink. Basicamente, né, a simulação que vocês fizeram, né, que eu mostrei para vocês na teoria, agora, né, o circuito de campo, ao invés de ter uma fonte fixa aqui, né, ele está ligado ao quê? A um conversor. Então, aqui a saída de um outro conversor, né, transistorizado, está alimentando o campo e agora eu tenho um controle do campo. Né? Aqui, basicamente, ao invés de ter uma CC, né, fixa, aqui eu coloquei, né, um retificador, então uma rede AC, né, aqui indutância, né, representando, né, a rede, retificador e capacitor, né, filtro capacitivo. Basicamente representando, né, a fonte de CC, né, de entrada. Né? Então, não precisa fazer esse retificador, não pode considerar a fonte mesmo, né? Só eu já tinha, né, basicamente esse modelo. E aqui, né, eu liguei, né, a alimentação aqui do meu circuito de campo, né, já na entrada aqui, né, do meu conversor, né, que vai controlar né? O que acontece? Como a tensão, né, aqui é suficiente, né, eu posso alimentar, né? No caso, quando a tensão, né, da armadura, né, é muito maior que a tensão do campo, e aqui, né, precisaria de um outro estágio, né, CCCC, né, para fazer o adequamento, né? Mas enfim, ou, né, fazer né, aqui, né, dividido, né, split, né, e pegar uma tensão menor, né, tem várias formas, né? Porque se o circuito de campo, né, tiver tensão muito menor, né, eu posso danificar o circuito de campo. Eu não quero isso. Né, ou ter que comprar semicondutor com tensão, classe de tensão muito mais elevada. Né? Então, de maneira geral, tenho isso. Ou às vezes o circuito de campo, né, tem um próprio retificador que é ligado, né, numa rede AC, né, de tensão mais baixa. Isso também pode acontecer. Mas basicamente aqui, né, o mesmo, né, controle, né, velocidade sobe em rampa, PI de velocidade, compara aqui com medição de corrente, PI, né, calcula pulsos, né, para o controle da armadura. A única diferença é que agora eu tenho controle, né, da corrente de campo. Eu vou explicar essa parte. Vamos aqui, né, para a parte já usual. Né? Então eu tenho aqui controle, né, da velocidade de armadura, eu já simulei, né, então aqui está simulado. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, né, eu estou acelerando de 0 a 3.000 RPM. Né? Então a velocidade nominal é 1.700, então estou acelerando aqui, né, uma velocidade bem acima, né, da velocidade nominal. Se a gente reparar aqui, né, o perfil aqui do é parecido, né? Ele vai subindo em rampa, né? Tenho aqui, né, a minha velocidade chegando, né, na velocidade nominal, passa um pouquinho, ele recupera, 2 segundos aqui entra, né, o conjugado de carga, né? E aí, quando entra a carga, a máquina, né, perde um pouco de velocidade e recupera. Mas a priori, né? Pelo menos na velocidade. Quando a gente olha a corrente, né? Vamos olhar aqui a corrente. A gente começa a ver, né? Aqui, né, no início, né, tem uma energização, e aqui eu começo a 0,5, né, a minha rampa, né, de velocidade. Então, quando eu analiso aqui de 0,5 a 1,5, né, aqui, né, meu controle, ele começa a atuar, tá bem parecido, né, na verdade, com o que era o anterior, mas aqui, né, perto aqui, né, de 1,5 segundo, eu começo a ver essa alteração aqui. Né, a gente começa a aumentar aqui do nada. Do nada não, desculpa, tem um motivo. A gente vai explicar. Bom, para pensar, né, faria sentido, né, que a minha, no outro caso, né, no caso a corrente, né, constante,
né, durante, né, o período, né, inteiro, né, da rampa de aceleração. Agora aqui ela tem esse comportamento que já é diferente. Bom, vamos dar uma olhada na tensão da armadura. Né? Então, a tensão aqui da armadura, né, ela vai, né, subindo em rampa, né, ali do até 1.5, né, de acordo, né, com o aumento da velocidade, né, que era o esperado. Né? Mas quando a gente vê aqui, né, de novo, chegando aqui perto do 0.1, né, não estão vendo, né, que o gráfico aqui está um pouco pequeno, mas ela começa a parar e depois ela basicamente fica constante, né? Se a gente ver aqui, ela sobe só um pouquinho. É por quê? Isso tem explicação. Bom, por que que isso acontece, né? Por que esse tempo? Porque, né, se a gente olhar aqui, né, a velocidade medida, é mais ou menos, né, nesse tempo aqui, né, vou tentar pegar aqui então, algo em torno aqui, né, se a gente olhar aqui, é mais ou menos aqui, ó, 1705 que eu tenho aqui o cruzamento, né, foi meio bobe, né, devia ter pegado uma parte mais aqui menor, né, beleza, né, mais ou menos aqui, né, nesse tempo perto de 1.1 que eu começo a cruzar, né, a minha velocidade nominal, né, e aí o que acontece quando eu ultrapasso a minha velocidade nominal? O meu de campo ou da corrente tem que começar a atuar. Como que eu fiz o controle de campo? Basicamente, eu subi a corrente em rampa, né, o circuito de campo tem uma indutância muito, não deu um degrau, né, comecei a subir ele em rampa, né, para evitar um DI, DT alto, né, e aqui eu multipliquei por esse aí, né, que esse switch. O que é esse switch? O switch basicamente, né, ele tem aqui uma condição que depende da entrada 2. Basicamente é o seguinte, quando, né, a condição aqui, né, então a condição é o 2 maior ou igual a esse limiar aqui, threshold. Esse threshold é 1750, que é a velocidade nominal da máquina, né, em RPM. Então, basicamente, quando for ver, ou seja, quando a velocidade de referência for maior que 1700, quando a velocidade for maior que a velocidade nominal, eu mudo para a entrada 1. Caso contrário, eu estou na 3. Então, aqui na entrada 3, eu coloquei 1. Ou seja, toda vez que a velocidade de referência for menor do que a velocidade nominal, eu multiplico essa rampa por 1. Ou seja, não estou agindo, né, multiplicar por 1 elemento neutro, não estou fazendo nada, né, com a minha corrente. Basicamente, ela está seguindo aqui esse conjunto de rampas. Porém, quando a velocidade for maior, né, eu multiplico aqui por esse ganho. Qual que é esse ganho? 750 dividido pela velocidade de referência. Ou seja, quando a velocidade de referência for maior, né, eu começo o quê? A entrar aqui, ó, com o meu esquema de enfraquecimento de campo. Então, eu tenho aqui o KEF. Né? Então, eu multiplico por esse KEF. Como se aqui, né, no termo de cima, ele fosse 1, e aqui, no termo de baixo, ele fosse essa expressão ômega-n dividido por ômega-ref. Então, eu tenho isso. Né? Então, eu tenho isso. E aí, né, só para mostrar para vocês, né, o controle aqui da corrente de campo. Então, eu começo a subir aqui em rampa. Eu sei que alguém fez uma pergunta, depois eu vou ver. Só para não perder o raciocínio. Eu aqui, né, e subo a velocidade nominal ali, né, que é o
mais ou menos 8,2. E naquele tempo ali, ó, que começa a velocidade passar, a velocidade, né, de referência, eu vou abaixar a minha corrente de campo, né, de maneira inversa ao aumento da velocidade. Né? Então, né, muita atenção. Quando eu peço aqui acionar com 1,5 PU de 2 PU de velocidade, não coloca a referência da corrente de campo já diminuída. Não. Vocês têm que perceber o aumento da velocidade de referência e ir diminuindo à medida que a velocidade de referência aumenta. Ou seja, sempre garantindo que você vai estar no ponto de sempre ter, vamos dizer assim, um maior conjugado possível, ou a capacidade de produção do maior conjugado possível. É porque se você já baixa de uma vez, você perde uma capacidade, né, de produção de conjugado muito grande logo de cara. Tá? E aí o que acontece? O campo abaixou, né? A gente vai sentir isso, né? E vai ter aqueles reflexos, né, de armadura aqui na tensão de armadura. Mas antes, né, vou nesse ponto, mas alguém tinha levantado a mão? Pode falar, Davi. Não, Davi, aquilo não é um filtro, não. Aquilo é a representação da indutância da rede. Tá? Na ponta ali do retificador, é como se fosse um circuito de TVNAM. Né? Só representei pela indutância. Não estou muito interessado na rede, não. Mais alguma coisa? Beleza. Vou voltar aqui, então, para a questão, né? Comecei a atuar com enfraquecimento de campo. O que acontece? Né? Por que eu vejo, então, o aumento da corrente de armadura? Bom, faz completo sentido, né? Vamos pensando, né, que eu só preciso, né, do que o conjugado, né, do motor acelere a máquina. Então, o somatório de conjugado é J, né, vezes a derivada aqui, né, da máquina, né, vezes a aceleração da máquina. Considerando que o conjugado de carga é zero, então basicamente o conjugado é para acelerar a máquina. Então J vezes, né, ômega ponto é alfa, né? Alfa é a aceleração, né, aceleração angular, né? Então, a máquina, né, tem um perfil de velocidade, né, que fica dessa forma, né, ela está subindo em rampa. Né? Aqui durante, né, esse período aqui de aceleração, né, essa inclinação aqui, né, é constante, né? Ou seja, o alfa, né, ele é constante. Alfa e J sendo constante, o conjugado para acelerar a máquina também vai ser constante. Isso acontece, né, no meio aqui, né, da aceleração, né, no meio aqui, por exemplo, né, eu, né, tenho, né, que o limite aqui da velocidade nominal, né, é atingido, ou seja, estou acelerando a máquina agora com uma velocidade acima da nominal. O que acontece? Né, pensando aqui, né, em termos da corrente de campo, né, então, basicamente, o que eu vou ter, né? Eu vou ter aqui, né, a corrente de campo nominal, né? Mas, né, à medida, né, que eu ultrapasso aqui, né, velocidade nominal, a corrente de campo ela começa a cair, né, até que a velocidade se estabilize. Ela cai aqui, né, para esse valor aqui, F,
IF', por exemplo. Conjugado é produzido pelo motor Κ vezes IA. A máquina, né, a aceleração está exigindo conjugado constante. Então isso aqui tem que ficar constante, tem que permanecer igual. O Κ diminuiu, né, porque a corrente está diminuindo. Então, para manter o conjugado constante, o IA aumenta. Não só aumenta, né, como ele vai começar a aumentar na mesma proporção que o Κ abaixa para manter essa rampa, né, de aceleração, essa rampa de velocidade, né? Ou seja, não é rampa de aceleração, rampa de velocidade, ou seja, aceleração constante. Né? Então, a gente vê isso daqui. Após a aceleração, né, conjugada a max, cai, né? Aqui, basicamente, né, eu tenho só o conjugado para vencer o atrito, porque o modelo do motor, né, pré-definido, que ele tem atrito. Né? E depois eu tenho um conjugado aqui, né, entrada conjugado de carga, e aqui a minha né, corrente vai aqui para perto, né, da dominal. Então eu apliquei o máximo conjugado. Então aqui está um pouquinho maior que 325, por quê? Porque, como no modelo... não, só fechei o scope. Né? Como o modelo da máquina, né, tem atrito, né, então ele tem aqui, né, um atrito, e o atrito é proporcional à velocidade, fora, né, ali o coeficiente, né, viscoso aqui, né, que é algo constante, né, ou eu tenho aqui, né, uma perda um pouquinho maior, né, ou uma exigência um pouquinho maior, então vai ficar um pouquinho assim. Mas ali é cerca de 2%, então não é nada proibitivo. Então aqui, né, o conjugado final, né, PN, né, aí eu dividi por 3.000, dividido por, né, 1.750. Eu fiz aqui burra, né, deveria ter só feito, né, TN vezes 1.750 dividido por 3.000, né, que é a velocidade, né, eu estou acelerando. Mas enfim, a conta é a mesma. Ou seja, é o máximo conjugado admissível. E quando eu coloco o máximo possível, né, o que acontece? Né? Então aqui, ó, começa aqui a aumentar a velocidade mais a tensão, né, basicamente fica constante. Ela só não fica constante, ela tem uma pequena elevação aqui. Por quê? Porque como a corrente começa a crescer, a queda, né, no RA começa a crescer. Então, basicamente, essa pouquinho aqui de crescida é para compensar a queda RA e A. A corrente abaixa, a queda RA e A diminui, até que eu tenha a entrada ali do conjugado, né? E aí a minha tensão aqui, ó, vai para 500 volts aqui, né? Bem próximo de 500 volts. Ou seja, que eu não estou ultrapassando a minha tensão nominal. Tá, consigo acionar a máquina, velocidades acima do nominal, sem que, né, eu coloque uma tensão acima da tensão nominal. E quando eu opero com o máximo conjugado admissível, a corrente também, né, fica próximo da corrente nominal. Então, pessoal, seria isso sobre o controle, né, da máquina estágio nominal. Então, vocês têm que agora, né, além de atuar na armadura, também atuar no circuito de campo, né, mas atuar no circuito de campo de maneira inteligente. Só diminua a corrente do campo, né, conforme realmente eu exija, né, uma velocidade acima maior. Acima maior é complicado, né? Maior do que a velocidade nominal. Né? Quando eu consigo acionar o motor sem que eu coloque
imponha, né, a ele, né, uma tensão, corrente ou potência acima, né, do permitido, acima do nominal, na verdade. Então é isso que eu quero que eu faça, né? Claro que aqui é um esquema super simples, né, de enfraquecimento de campo, né. Estamos pensando aqui, né, para operar constante, então por isso que a gente, né, está sempre chegando ali, né, nos nominais. E então, né, seria isso. Alguma dúvida, pessoal, sobre o que fazer e sobre o porquê, né? Esse talvez seja o mais importante, o porquê a gente tem que fazer o enfraquecimento de campo. Não. Beleza. Pessoal, pensem também bastante, tá, né, nessa ideia, tá? Por quê? Porque o projeto 4 é a, a operação do motor de, né, que a gente está vendo agora na prática, né, a velocidade acima da nominal. O conceito vai ser o mesmo. O conceito vai ser o mesmo. Então, em termos conceituais, eu não. Sim, Davi, o projeto 4 é sobre motor de indução. Aqui é motor CC. Esse projeto 3 é motor CC. O 4 é sobre motor de indução. Ah, não, tudo bem. A gente está vendo motor de indução na teoria. Então, a gente está vendo na teoria e depois a gente vai vir. A gente viu o CC na teoria, operação normal, vai ver CC na prática, a velocidade acima da nominal. Vai ver indução na teoria e depois vai fechar com indução acima da nominal. Mas os conceitos são os mesmos, né, porque o que limita é justamente, né, essa questão da força contra a eletromotriz induzida, né, que aparece ali nos terminais da armadura, né, das máquinas, devido, né, à interação entre os fluxos, né, de estator. Então, né, ao operar a máquina com uma velocidade acima da nominal, eu sempre vou ter a restrição de tensão. E no caso, a máquina de indução vai ser a tensão do estator. Então, a gente vai ter também que inverter o fluxo da máquina, né, para fazer essa operação. Então, o projeto 4 pode-se falar, né, é muito parecido com o 3. Né? A gente muda a máquina, mas os conceitos são iguais. Tá? Então, foquem bastante aí, né, no entendimento, né, dos conceitos do projeto 3, porque o 4 vai ser uma repetição do projeto da máquina, mas os conceitos são os mesmos. O equacionamento muda, porque o equacionamento das máquinas são diferentes, mas em termos de conceito é a mesma coisa, é enfraquecer o fluxo na mesma proporção que a velocidade aumenta. E a diferença é que no motor de indução, o trabalho que você vão desenvolver, né, o trabalho que vocês vão desenvolver já vai ter o embutido tanto o controle da corrente que produz torque quanto o controle da corrente que produz magnetização. Ou seja, é só aplicar literalmente esse esquema de enfraquecimento de campo e tirar os resultados e discutir. Né? Não à toa, ele vai ter só semanas, né? Ao invés de 4 semanas, que vai ter o motor CC. E Davi, não. Escorregamento acima de 1. Tá? Escorregamento acima de 1 é a operação é uma operação diferente. O que a gente vai fazer é aumentar a frequência síncrona da máquina. A gente vai alimentar a máquina com frequências maiores. Por isso que a gente precisa de um inversor de frequência para tocar o motor de indução. O controle das máquinas, né, que a gente vai ver, é baseado no controle tanto do nível de tensão, frequência da tensão que alimenta. Tá? A gente não vai alimentar a máquina com uma tensão
frequência fixa. Tá? Então, não é escorregamento acima de 1. Tá? No caso, né, escorregamento acima de 1 não, né? Escorregamento acima de 0, né? Zero, né? Quando a máquina escorregamento 0, a velocidade mecânica e a síncrona são iguais, né? Escorregamento 1 é quando a máquina está parada. Tá? Mas a gente não é questão do escorregamento. Escorregamento, quem vai definir é a carga. Né? Se a gente parar para pensar, né, a produção do conjugado, né, da máquina depende do escorregamento. Tá? Então, no momento quem vai definir é a carga. A gente vai querer produzir o conjugado que atenda a carga, né? Assim como a velocidade. A gente vai mexer no nível de tensão e na frequência, né, da tensão de alimentação. Não vamos mexer no escorregamento. O escorregamento vai ser definido pela carga. Pessoal, mais alguma dúvida ou observação? Então, pessoal, se não tem mais nenhuma dúvida, eu vou parar aqui a apresentação. Vou interromper aqui a gravação